Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, em Jesus. Não há mais
Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira, aqui estamos. Mais uma quarta-feira para juntos meditarmos nas coisas do Senhor. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Esse é o momento de estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. É uma alegria e é um prazer ter a sua companhia. Se aconchegue, se ajeite aí no seu lar, na sua casa e vamos juntos esta noite estudarmos um pouco da palavra de Deus, também louvar ao seu nome e também buscá-lo em oração. É um prazer e é uma alegria podermos ter no meio da semana um tempinho para tratarmos das coisas do Senhor. E é isso que eu quero fazer nesse instante. Juntos falarmos das coisas do Senhor. Esse é o momento que temos, louvado seja o nosso Deus por isso. Vamos orar? Vamos iniciar esse momento com uma palavra de oração? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos juntos conversar com o nosso bom Deus. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, ó Pai, nesse momento na Tua presença. Louvamos, ó Pai, e Te agradecemos, porque no final desse dia, no meio dessa semana, podemos, ó Pai, ter momentos alegres, momentos, ó Pai, intensos, momentos, ó Pai, de prazer, de regozijo na Tua presença. Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos, porque na Tua presença podemos encontrar, ó Pai, conforto para a nossa alma, paz ao nosso coração, consolo, ó Pai, diante dos nossos medos, dos nossos temores. Nesse momento, ó Pai, rogamos que o Senhor esteja a visitar-nos. Visitar-nos, ó Pai, a partir de cada lar, de cada família, ó Pai, que está acompanhando nesse instante, pelas redes sociais, aqueles que estarão assistindo, acompanhando posteriormente, que cada lar, cada família, ó Pai, possa ser abençoada por Ti, ó Pai. Abençoa essas famílias, ó Pai. Abençoa essas casas, que seja abundante nessas casas, ó Pai, o Teu grande amor, a Tua bondade, a Tua, ó Pai, misericórdia. Que o Senhor assim nos abençoe também nesta noite, na exposição da Tua palavra, e que tudo que falarmos seja para a honra e para a glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa o nosso país, abençoa a nossa cidade, ó Pai. Possamos nos alegrar em ver como o Senhor tem nos abençoado e feito maravilhas, grandes coisas por nós. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus, louvado seja o nosso Deus por tudo o que Ele faz. Nós vamos louvar a Deus nesse instante, cantando em nosso inário um hino, o hino de número 19 do inário Novo Cântico, hino intitulado Rei Sublime. Você que está nos acompanhando é convidado para juntos louvarmos ao Senhor, cantando com alegria, cantando com a certeza de que o nosso Deus, Jesus Cristo, é o nosso Rei Sublime. Vamos louvar ao Senhor. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos
recompenso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nós somos os remidos, os filhos de Deus. E aqui estamos para cantar louvores que alcancem os céus. Como é bom podermos nos reunir ao redor da palavra do Senhor. Como é bom podermos nos reunir como povo de Deus, ainda que remotamente, mas ainda assim louvar a esse Deus, esse Rei sublime. Louvar o nosso bom Senhor, agradecê-lo pelo seu amor, seu cuidado sobre nós. Hoje, em nosso estudo bíblico, nós vamos falar sobre as boas obras. O que são boas obras? Será que tudo que nós fazemos visando o bem de uma outra pessoa pode ser chamado de boa obra? Qual a finalidade das boas obras? Qual o objetivo delas? Qual relação há entre boas obras, fé, salvação, santificação? Como o crente deve se portar diante desse tema? Esta e outras perguntas, espero que juntos possamos responder em nosso estudo bíblico dessa noite, que versa sobre esse tema, as boas obras e o crente diante delas. Para nós falarmos sobre boas obras, e aqui eu elenquei 5 tópicos que eu gostaria que nós meditássemos nesta noite, ainda que rapidamente. Mas para falar sobre boas obras, eu acredito que, primeiramente, nós devemos procurar entender o que são as boas obras. Veja esta colocação como uma pergunta. O que são as boas obras? Como nós falamos há pouco, será que boas obras é aquilo que nós fazemos apenas para o próximo? Tudo o que nós fazemos para o próximo pode ser chamado de boas obras? Será que aquilo que eu quero fazer, aquilo que brota no meu coração, independente das circunstâncias, pode ser considerado boas obras? Então, essa é uma pergunta muito sincera. O que são as boas obras? Para responder essa pergunta, eu selecionei 2 textos bíblicos que vão nos ajudar a compreender isso. Primeiramente, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Você está com a sua Bíblia, te encorajo a abri-la nesse instante, né? Sugiro assim para que possamos manusear a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, eu aguardo enquanto você abre, para que a gente possa começar a responder essa pergunta. O que são boas obras? Olha só. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
Primeiramente, devemos reconhecer que boas obras não se referem exclusivamente ao relacionamento horizontal, eu com o meu próximo. Mas as boas obras, no sentido espiritual, elas se referem ao relacionamento eu e Deus, relacionamento vertical, e que derrama no relacionamento horizontal. Samuel, orientando o povo de Deus, ele diz o que é mais importante para Deus? As obras ou a obediência? Então, primeiramente, devemos entender que não há separação entre obras para o próximo e obras para Deus. Porque, afinal de contas, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, toda boa obra é primeiramente uma boa obra a Deus. E a boa obra que primariamente Deus espera de nós é a obediência. E a obediência nos leva a práticas de obras de justiça. Ou como Paulo vai dizer em Efésios 2:10, boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a primeira boa obra que eu tenho que fazer, ou a boa obra primordial, é uma vida de obediência. E a partir da obediência a Deus e a sua palavra, as minhas ações naturalmente serão obras justas, obras boas. A obediência me leva à prática de obras boas. Assistência social sem obediência é somente assistência social. Oferecer algo a outra pessoa sem obediência a Deus é apenas um ato de caridade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, ele diz exatamente isso, no capítulo 13 da primeira carta, quando ele diz, ainda que fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que bate. O amor ali é a ideia da obediência a Deus. No verso 3 ele fala, ainda que doe meus bens aos pobres, sem amor nada serei. Veja que a obediência permeia a prática das boas obras e ela antecede. Sem obediência não há boas obras. As boas obras sem obediência se tornam apenas tentativas humanas. Mas quando elas são baseadas na obediência a Deus, elas se tornam obras justas que glorificam e alegram o Senhor. Ainda nessa pergunta, o que são boas obras? Deuteronômio 10, verso 12 a 13. Volte algumas páginas da sua Bíblia. Livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 10, verso 12 e 13, diz assim, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? O que é que o Senhor requer de ti? Obediência. Essa é a obra primordial. Isso nós devemos entender. De nada adianta as boas obras sem obediência a Deus. De nada adianta obras que dentro de uma realidade humana são vistas como obras corretas, justas, se elas estão desassociadas da verdadeira obediência ao Senhor. Então essa é a primeira pergunta que nós gostaríamos de falar nesta noite. O que são boas obras? Boas obras é primeiramente uma vida de prática de obediência a Deus e que nos leva a glorificá-lo com as nossas ações. As nossas ações, quando glorificam a Deus, são obras justas. A partir dessa primeira pergunta, vamos aplicá-la na nossa vida. Qual a abrangência das boas obras na nossa vida? Ou de uma forma mais objetiva, qual a abrangência da doutrina bíblica das boas obras? Em quais áreas da nossa vida a Bíblia nos ensina sobre as boas obras? Eu listei, portanto, 5 áreas. 5 áreas da nossa vida, da nossa história, nas quais a Bíblia fala sobre as boas obras. Primeiramente, a fé, a evangelização, a santificação,
o mérito, ou melhor, a falta de mérito para a salvação, e o galardão. São 5 áreas que eu gostaria que nós pensássemos nesta noite ao falarmos das boas obras. De qual maneira, ou de quais maneiras, as boas obras chegam à nossa vida. Primeiramente, qual a relação entre fé e boas obras? Esse é um ponto que foi muito discutido ao longo da história da igreja. Diversos teólogos, estudiosos da palavra de Deus divergiram sobre este tema. Qual é a relação entre fé e obras justas ou boas obras? Tiago, na sua carta, capítulo 2, verso 17 a 18 e verso 22, falando sobre Abraão, ele nos ajuda a responder essa pergunta. Olha só o que ele diz. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Não existe fé sem obras. Não existe um cristianismo vivo que não nos leve à obediência a Deus. E a obediência na vida prática gera obras de justiça. O cristão que obedece a Deus, ele é um bom cidadão. Sendo um bom cidadão, ele pratica obras justas. O cristão que obedece a Deus é um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, praticando obras justas. O cristão que obedece a Deus, ele é sal na terra, ele é luz entre os homens. E assim, portanto, ele vive obras que coadunam, que confirmam, que consumam a sua fé, expressando-a por meio de obras de justiça. Não existe desassociação entre fé e obras. Não existe obras justas sem fé. E da mesma forma, a fé nos leva à prática das boas obras. A fé viva, ela se torna um agente de transformação da sociedade. Foi assim que cristãos se mobilizaram contra a escravidão. É assim que cristãos se mobilizam contra a violência. É assim que cristãos se mobilizam contra a injustiça social. É assim que cristãos se mobilizam contra toda forma de opressão, de maldade, por meio do quê? Por meio de uma fé viva que leva à prática de obras justas. A fé viva nos leva à prática das obras justas. Qual a relação entre fé e obras? A fé nos leva à prática das obras. Se não existe prática de obras justas, devemos questionar se existe a fé, porque a fé naturalmente leva à prática de obras justas. Ainda dentro desse mesmo tema, qual a relação entre boas obras e evangelização? O que é evangelizar? Evangelizar é proclamar a palavra de Deus. Lembrando que nós, como diz o apóstolo Pedro, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que vai dizer Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. E logo na sequência, versículo 11 e 12, que é aquele que a gente vê agora, ele vai falar como devemos proclamar as obras daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 11 e 12 diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, obras malignas, que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. As boas obras é a maior forma de evangelização. E quais são essas boas obras? A expressão, o expressar do amor de Deus,
da sua graça, da sua misericórdia, o expressar dos frutos do Espírito de uma vida transformada por meio dos nossos relacionamentos. Que os ímpios possam ver no nosso procedimento motivos para glorificar a Deus, e isso é evangelizar. Palavras falam, um testemunho grita, as nossas ações gritam. As boas obras, quando o resultado de uma fé viva que brota em nosso coração, é o maior e o mais real testemunho e a mais sincera forma de evangelização que podemos ter. Não existe desassociação entre boas obras e evangelização. O crente verdadeiro, movido pela fé, quer expressar esse amor ao próximo, e ele expressa por meio de obras justas, por meio da assistência, por meio do amor, por meio do afeto, por meio da vivência como Cristo viveu. A boa obra é uma expressão de evangelização. Mas ainda continuando aqui em nosso tópico, vimos então que há uma relação indissociável entre boas obras e fé. Vimos que as boas obras são um instrumento de evangelização. E quanto à santificação? Como podemos relacionar boas obras e santificação? João, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, verso 4 e 5. Terceiro ponto aqui que a gente está vendo. Existe uma relação indissociável entre boas obras e fé. As boas obras nos levam à evangelização. Qual a relação entre boas obras e santificação? Primeiro, João capítulo 15, verso 4 e 5 diz assim: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nele damos muitos frutos, obras justas. Ligados a Cristo, nós podemos fazer algo, podemos expressar esse amor de Deus. Portanto, as boas obras é uma forma de expressarmos a santificação. Uma vez que estamos ligados ao Pai, uma vez que estamos ligados a Cristo, uma vez que estamos ligados ao Espírito, estando ligados ao Deus Trino, as nossas obras expressam a vida de santidade, a vida de santificação. Vejam que as boas obras, a prática delas, é uma parte central da nossa vida com Deus. Ela expressa a nossa fé, ela é um instrumento de evangelização e por meio delas expressamos com ações externas a santificação. O crente pratica boas obras. O crente não usa as boas obras como forma de chegar a Deus. Mas boas obras é a forma de expressar que já fomos alcançados por Deus. As boas obras não garantem a salvação, mas elas são a expressão de que somos salvos. Por meio das boas obras, nós conhecemos a mensagem do Evangelho. Ou melhor, nós tornamos conhecida, melhor dizendo, a mensagem do Evangelho, a evangelização. Por meio das boas obras, nós expressamos aquilo que Deus tem feito em nós, a santificação. Por meio das boas obras, manifestamos de forma visível e externa a nossa fé. Mas alguns imaginam que boas obras podem ser uma espécie de uma escada para o céu. As boas obras como sendo o caminho para Deus. Enganam-se alguns que dizem que por meio das boas obras podemos encontrar o mérito para a salvação. As boas obras não nos conduzem à salvação. As boas obras são resultado da salvação. As boas obras não são o motor para a salvação. As boas obras é o resultado daqueles que foram salvos, expressam a nossa fé, instrumento de evangelização e resultado da santificação. Veja o que Lucas,
capítulo 17, evangelista Lucas, capítulo 17, verso 10. E sobre esse tópico eu quero usar dois textos. Lucas, capítulo 10, versículo 17, diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto... Faltou uma palavrinha aí, né? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, que fizemos apenas o que devíamos fazer. Não há mérito em nós. O mérito é de Deus. O mérito está em Deus. O mérito é dele. As boas obras não são mérito para a nossa salvação, porque as nossas obras, como vai dizer no Antigo Testamento, são sujas, são imundas, são marcadas pelo pecado. Elas só são aceitas pelo Senhor, porque o Senhor nos lavou, nos regenerou, nos purificou. Assim, as nossas boas obras é apenas aquilo que devíamos fazer. As boas obras não são mérito para a salvação. As boas obras são consequência da salvação. Ainda dentro desse mesmo tópico, Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele, Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. As boas obras não são forma de sermos justificados. Nós somos justificados, pois, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. A justificação é uma ação exclusiva de Deus em Cristo. Quando Cristo, na cruz do Calvário, deu a vida por nós, ali está garantida a justificação, ali está afirmada a nossa salvação. Ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém será justificado por obras. O mérito, as boas obras não são um cofre de méritos para a nossa salvação, como afirmava, por exemplo, a doutrina cristã romana no século XV, XVI. As boas obras não dão para nós a capacidade de contrabalancearmos as nossas obras más, como se fosse uma gangorra. As boas obras não nos tornam aptos a sermos salvos. Nós fomos salvos e, uma vez salvos, estamos aptos a fazer boas obras. Não coloquemos, como diz o adágio popular, o carro na frente dos bois. As boas obras não nos levam à salvação. A salvação nos leva à prática das boas obras. Mas um último tópico aqui que eu gostaria de falar. Se as boas obras, então, não nos levam à salvação, e ninguém será justificado por meio delas, por que praticá-las? Nós praticamos boas obras, como vimos, porque ela é a consequência natural da fé. Praticamos boas obras porque, por meio delas, mostramos o caráter da santificação que opera em nós. Praticamos boas obras, também vimos, porque, por meio delas, evangelizamos. Mas um último tópico é que nós praticamos boas obras porque Deus galardoa as obras que praticamos. Hebreus 6:10 diz assim: as boas obras e o galardão. Veja só, Hebreus capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Deus não é injusto. Não é injusto. Deus não deixará esquecida as nossas obras. Ele galardoará. Como? Essa é uma boa pergunta. No céu seremos galardoados pelas boas obras, mas como? Teremos um prazer mais intenso, mas como? São perguntas que talvez na nossa humanidade limitada não conseguimos responder. Mas Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho e do amor. Ele galardoa o seu povo. São algumas expressões que mostram a abrangência desta doutrina bíblica. As boas obras é uma consequência da fé.
As boas obras, elas expressam o nosso caráter de santificação. As boas obras são um instrumento de evangelização. Não as fazemos para sermos salvos, pelo contrário, fazemos porque já fomos salvos. E fazemos também na certeza de que Deus galardoará o seu povo. Duas perguntas que tratamos então nesta noite. Qual a importância das boas obras e o que elas são? E assim, chegamos à conclusão do nosso estudo bíblico dizendo que as boas obras são as obras que Deus quer que façamos. As boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E não aquilo que achamos que é melhor para nós, para os outros ou mesmo para a igreja. As boas obras é primeiramente uma atitude de obediência a Deus. Obediência a Deus, que nos levam a expressar por meio de ações externas a graça, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus em nossa sociedade. Boas obras são obras que vêm de Deus e que fazemos em atitude de obediência ao Senhor. Podemos dizer assim, concluindo, que as boas obras são um ato de fé na vida do crente. Um ato de fé através do agir do Espírito Santo, que nos leva a expressá-la, não como um mérito da nossa salvação, de maneira nenhuma, mas como resultado da salvação, como expressão de evangelização, como resultado da nossa fé, como expressão física da nossa santificação. Mas lembre-se, Deus galardoou os seus filhos pelas obras que fazemos, que glorificam o seu nome. Como cristãos, desenvolvamos obras justas. Quais são? Obediência ao Senhor, obediência à sua palavra, vida de fé, vida de santificação, vida de evangelização e assim, vida de amor ao próximo e assim praticaremos as obras que agradam ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, ao término, ó Pai, desse momento de estudo bíblico, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva, que é eficaz, tua palavra, ó Pai, que é mais penetrante que espada de dois gumes, tua palavra, ó Pai, que sonda nosso coração, nossa mente, e que nessa noite, ó Pai, nos levou a pensarmos sobre a expressão externa, clara, visível da nossa fé. Como cristãos, fomos chamados para te servir, para te obedecer. E fazemos isso, primeiramente, no relacionamento vertical contigo, mas também horizontal com o nosso próximo. Ó Pai, nos dê a graça de sermos agentes de evangelização por meio das obras justas. Nos dê a graça, ó Pai, de expressarmos essas obras por meio de uma vida de santificação. Livra-nos, ó Pai, livra-nos do nosso coração o pensarmos que por meio dessas obras mereceremos a salvação, mas que as pratiquemos como expressão da nossa fé, na esperança também do galardão que vem do Senhor. Graças te damos, ó Pai, por esse estudo, graças te damos pela tua palavra, e assim nós oramos, rogando a tua bênção, teu amor, a tua misericórdia sobre o teu povo, sobre os teus filhos, sobre todos aqueles que te amam. Abençoa, Pai, nossos lares, nossas casas, nossas famílias. Abençoa a nossa igreja. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Antes de encerrarmos, quero uma vez mais destacar e lembrá-lo que em nossa igreja temos retomado algumas de nossas atividades, especialmente o culto dominical noturno. Você que é de Laranjal Paulista ou proximidade, está convidado a participar de um dos nossos cultos, todos os domingos, a partir das 18h30. Todos os domingos, a partir das 6h30 da tarde, estamos nos reunindo em nossa igreja, seguindo todos os protocolos e certamente também sendo abençoados
pelo nosso Senhor. Agora, se você, por algum motivo justo, não puder participar dos nossos cultos, você também está convidado a estar conosco por meio da internet desse culto. Participar do culto online em nossa fanpage, está aí o endereço. Você está convidado a juntos louvarmos, adorarmos e servirmos ao nosso bom Deus. Seja presencialmente ou remotamente, você é o nosso convidado. Desejo, meu irmão, minha irmã, um ótimo restante de noite, uma quarta-feira abençoada e um restante de semana ricamente guardado, protegido pelo nosso Senhor. Fique com Deus, que Deus assim te abençoe. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.